27 de julho de 2023. Nós estamos na quinta-feira da 16ª semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nesta manhã desta quinta-feira, nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, Êxodo 19, do 1 ao 2, do 9 ao 11, do 16 ao 20. No dia em que se cumpriam 3 meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas defronte da montanha. E o Senhor falou a Moisés: Virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia sempre em ti. Tendo Moisés transmitido ao Senhor as palavras do povo, o Senhor lhe disse: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Eles devem lavar suas vestes e estar prontos para o terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá diante de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Quando chegou o terceiro dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha. Um fortíssimo som de trombeta se fez ouvir. No acampamento, o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje nós vemos o começo de uma grande teofania que vai se realizar na vida do povo de Israel, diante do Monte Sinai. É muito interessante algumas frases do texto de hoje para nós meditarmos para a nossa vida, nossa história. O Senhor descerá diante de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Uma frase muito importante. A montanha, meus queridos, numa aplicação exegética da nossa vida, é sinal da vida de oração, ou é sinal também de ser igreja, né? Ser igreja, ter uma vida espiritual, uma vida comunitária, uma vida de intimidade com Deus. Essa é a representação principal de ser monte, de ser montanha. Sabe, existem pessoas que, infelizmente, buscam a Deus somente nos momentos de provações, nos grandes momentos de tormentos, de tribulações em sua vida pessoal, familiar. Isso é muito triste. Hoje nós contemplamos um povo que ouviu a Deus, o Deus que os ordenava que saísse do Egito, um povo que obedeceu a Deus, saiu do Egito, mesmo às vezes temendo, saiu, e um povo que chegou diante de uma montanha, e diante dessa montanha o povo pôde ver que Deus ali manifestou a sua glória. É na montanha que nós temos a capacidade de enxergar efetivamente que ao nosso lado nós temos um Deus que zela por nós, né? É só nós observarmos no barulho do nosso dia a dia, os problemas da nossa rotina,
a nossa semana, se nós não tivermos um momento para nos retirarmos, para irmos à igreja, irmos à missa dominical, que é preceito, para irmos a um grupo de oração, alguma atividade qualquer que é proposta pela paróquia, se nós não aprendermos a nos disciplinarmos e a entregarmos também esses momentos, a espalhar esses momentos na nossa rotina, nós não conseguimos perceber Deus na nossa existência. É preciso que nós paremos diante dos montes. Ou seja, o que quer dizer? Para que a gente possa ver a glória para que o povo de Israel pudesse ver a glória, eles tiveram que estar diante do Monte Sinai, e o Monte Sinai começou a fumegar. Eles precisavam estar lá, no meio do deserto, diante do monte, para que nós também contemplemos, diante de tantos barulhos da nossa existência, a pessoa divina, Deus que fala conosco, que se mostra diante de nós. Nós precisamos aprender que nós devemos ser pessoas retiradas, nós temos de ser igreja, né? Uma pergunta para mim, para você: como está a nossa vida de oração pessoal? Nós trazemos tantas fragilidades em nós, se nós não dermos o mínimo necessário, minha gente, a gente não vive em comunhão com Deus. Os nossos pecados, os nossos ímpetos, as nossas concupiscências já tentam nos tirar de Deus. Todos nós sabemos muito bem disso. Imagine se a gente não se esforça para ter comunhão por meio da vida de oração. É aí que as coisas, como diz a linguagem bem informal, é aí que as coisas descambam mesmo. Por isso a gente precisa se esforçar para falar com Deus, para rezar, para estar diante do Sinai da existência, que é a vida de oração. Nós precisamos aprender a fazer isso na nossa vida pessoal, meus queridos. Uma grande exortação hoje, e nós vamos ver que o texto vai seguindo, né? Esse texto que nós estamos acompanhando do livro do Êxodo, ele vai seguindo, né? O Moisés vai subir o Monte Sinai e Deus vai se manifestar para ele e por meio dele ao povo de Israel, né? Mas Deus vai se manifestar por quê? Qual o movimento que se faz necessário para ver a ação de Deus? Primeiro, o povo precisava ter saído do Egito, né? É um movimento de saída. Para a gente conseguir contemplar a Deus, a gente precisa sair de nós mesmos, das nossas preguiças. Ai, padre, não tenho bom ânimo, não tenho força para rezar, não sei o quê. Você precisa sair de você precisa se esforçar. Quando o povo saiu do Egito, o povo caminhou. E em certo momento o povo chegou no deserto, diante de uma montanha que se chama Monte Sinai. Ali Deus se mostrou por meio de uma transfiguração do monte. Ele tornou o monte fumegante. Ora, então o primeiro movimento é a saída. A gente sair da gente mesmo, dos nossos confortos, né? Das nossas manias, das nossas preguiças. E depois é você contemplar o monte. Você viver o monte, né? Que é viver a vida de fé, a vida de oração. Você precisa aprender, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos aprender que nós precisamos rezar. Nós precisamos estar com Deus, né? Então, e depois nós vamos acompanhando nos próximos passos desse povo, o povo de Israel, nos dias seguintes da liturgia, amanhã, depois, os próximos capítulos, né? Que Moisés vai subir e Deus vai falar por meio dele, né? Então, que nós acompanhemos a história da salvação e que a palavra de hoje nos estimule, que nós precisamos rezar mais, sabe? Às vezes, meus queridos, o inimigo de Deus, ele começa a nos envolver, ele começa a embramar nossa vida familiar, os nossos relacionamentos, e a gente nem percebe, sabe? Porque a gente é muito racional, né? Às vezes tem pessoas que aparecem na nossa vida que começam a complicar a nossa vida
E a gente começa a enxergar só a pessoa, mas por detrás de todas as ações e todas as circunstâncias, existem forças espirituais que querem nos derrubar e nós precisamos nos unir mais a Deus. A palavra de hoje é categórica, né? Esse povo que está diante do Monte Sinai precisa se unir ao Deus que está se manifestando no Monte Sinai. Nós precisamos subir a esse monte, nós precisamos ser de Deus, nós precisamos rezar mais. Todos nós. Uma palavra forte para nós, que Deus assim nos ajude. Meus queridos, desejo a todos um dia abençoado, cheio da paz, da proteção e da glória desse Deus que é todo-poderoso. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.